caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. Olá, nós estamos aqui para o nosso mais um momento de crescimento, de oração, de aplicação prática, né? Da leitura da Bíblia. E essa lição 14, ela trata um tema extremamente interessante e atual: respeitando a propriedade alheia. E nós vamos começar lendo Mateus 6:33. E lá diz o seguinte: buscai em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E durante essa lição a gente vai ver diversas aplicações, né? A gente está estudando sobre ética, sobre caminhada, sobre vida cristã, e a gente vai ver o cuidado de Deus em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida, e principalmente os nossos relacionamentos, né? Principalmente o relacionamento com o outro, com a propriedade do outro, com o que o outro tem. E nós estamos nos 10 mandamentos, né? Nós estamos estudando os 10 mandamentos, e nós estamos lá em Êxodo 20:15. E qual é esse mandamento? Não furtarás, né? E essa palavra furto, ela diz subtrair, tirar algo de uma pessoa, e a pessoa prejudicada, de quem foi tirado, ela não tem muita consciência, né? E esse mesmo mandamento, né? A gente vai ver que ele está em Êxodo, ele está em Levítico e ele está em Deuteronômio. Tal é a importância dessa situação. E a gente observa que nesses 3 livros, o furto, o ato de tirar algo de alguém, né? Se alguém pegava algo de alguém, implicava, tinha consequências. Era uma ação com uma reação. Quais eram as consequências? Era um castigo público, todo mundo via. E outra coisa, não é só o castigo, não. É restituir, é entregar aquilo que foi tirado, aquilo que foi subtraído. E a gente observa nesses livros diversas situações de furto e as consequências, né? A gente vê em Êxodo 22:4 que tinha castigo e tinha que restituir em dobro. Aquilo que você tomou, você tinha que restituir em dobro. Em Êxodo também 22, nesse capítulo, a gente vê que tinha restituição 4 vezes mais, né? E nesse mesmo livro a gente observa o seguinte: muitas vezes não era restituição só não, tinha que vender o que você furtou para devolver, né, ao dono aquilo que foi subtraído, né? E a gente tem lá em Josué uma situação prática, né, da ação e da reação, do pecado e da consequência. É o pecado de Acã. Lá no Josué capítulo 7, versículo 15, a gente observa que os israelitas tinham perdido a guerra. E eles começaram a perguntar: por que nós perdemos a guerra? O que aconteceu? Né? E aí, naquele tititi, naquela perguntação, né, Deus fala assim: tem um pecado entre vocês. E é por isso que vocês perderam a guerra. E aí Deus revela, depois de muito perguntar, depois dos questionamentos, né? Deus mostra que Acã, ele tinha subtraído daquele povo, da cidade onde eles invadiram. Eles trouxeram algo, né? E Deus já tinha deixado bem claro: não peguem nada deles. Eles trouxeram, né? Acã e sua família, seus filhos, eles trouxeram. E um detalhe, eles esconderam.
eles esconderam. E aí Deus não só revela, né? Revela o que Acã e os filhos tinham feito, né? As pessoas relacionadas a Acã tinham feito. Mas Acã também foi o quê? Queimado, né? Teve uma consequência. Teve uma consequência pública, né? E Deus mostra o seguinte: obedeçam o que eu estou falando a vocês. E a gente observa nessa lição também a questão da avareza, né? Avareza, ou seja, esse apego aos bens, esse excesso de preocupação com os bens. E nós temos uma parábola, né, lá em Lucas 12, versículos 13 a 29, uma parábola extremamente interessante, né? Jesus está contando essa parábola, a parábola do homem rico ou do homem sensato. E na realidade, o que tinha, como é essa parábola? O que Jesus queria mostrar com essa parábola? Jesus fala o seguinte: olha, tinha um homem muito rico, muito rico. Ele era tão rico que ele começou a preocupar: o que eu vou fazer com os meus bens? O que eu vou fazer? A preocupação dele era só isso, né? O que fazer? O que fazer com tudo isso? Aí ele falou assim: tá bom, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou construir celeiros, eu vou construir lugares para guardar tudo isso que eu tenho. E aí Deus disse a esse homem, né? Você é um louco. À noite, né? Nessa parábola Deus diz, olha, que Deus diz a esse homem: você é um louco. Sabe por quê? Esta noite você vai morrer. E tudo que você guardou, tudo isso que você acumulou, para quem será? Para quem vai ficar tudo isso que você acumulou e guardou? E aí a gente observa, né, que Jesus fala o seguinte, né, que aquele que ajunta tesouros, né, para si, né, preocupado muito em acumular tesouros, ele não é rico para com Deus. Que na realidade a gente tem que acumular bens onde? No céu, né? A gente tem que ir fazendo obras, mostrando no nosso dia situações e acumulando esses bônus, né? Lá no céu, né? E Jesus então pega essa parábola e tem diversas aplicações que a gente pode trazer para os nossos dias. Jesus fala para os discípulos assim: olha, para que vocês estão ansiosos com as coisas? Com o dia de amanhã, com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer. Olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo, eu cuido deles, né? Eles todos têm um cuidado, né? Esses lírios do campo, eles se vestem melhor do que Salomão em toda a sua riqueza. E aí, para que vocês estão preocupados com isso? Vocês não valem muito mais do que as aves, vocês não valem muito mais do que os lírios do campo? E Jesus fala para essas pessoas: vocês são homens de pouca fé. Vocês se preocupam com coisas, com situações que vocês não deveriam se preocupar, né? Vocês são filhos, vocês não são filhos amados. E como filhos amados, o Pai cuida de vocês. O Pai tem carinho, o Pai tem cuidado. O Pai sabe o que se passa no coração. E Ele sabe, né, como resolver o problema e quando resolver o problema. Não se preocupem com o dia de amanhã, né? Deus sabe o que você precisa. E Jesus, nessa parábola, ele fala o seguinte, que é esse versículo da nossa lição: busquem primeiro o reino de Deus, as coisas do céu. E principalmente, preocupem em ser justos, ser honestos. E todas as outras coisas, elas vêm como consequência. Ação e reação, né? A gente vê muito claro nessa Bíblia essa questão. Para todos os nossos atos tem uma consequência. E Jesus ainda continua, aproveita essa parábola e fala o seguinte: olha, não acumulem tesouros no céu, muito antes, pelo contrário. Ajudem as pessoas que precisam, os necessitados, as pessoas que são carentes perto de você. Vão lá e ajudem essas pessoas, né? E aí nós temos aplicações práticas desse mandamento. A gente pode pegar essa lição e ver algumas aplicações. Primeiro, a questão da honestidade, sermos honestos.
Como cidadãos, nós temos que ser honestos, inclusive e também com os nossos impostos. Jesus foi, ele pagou impostos, ele não devia. Nós também temos que ser o quê? Dar um exemplo nos nossos relacionamentos comerciais, né? No nosso dia a dia, na nossa prática. E lá em Romanos 13:8, diz o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. É muito claro aqui. Crente tem que ser exemplo em qualquer lugar, na família, na vizinhança, no seu trabalho. Crente tem que ter a honestidade como a sua marca, como seu selo. E essa lição também tem a questão da honestidade, né? A questão dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E a gente vê essa questão, né? Esse versículo tão falado, né? E tão conhecido por nós, e que a gente tem que deixar isso muito claro nos dias atuais, em que os dízimos são tão falados pelas pessoas, são tão questionados pelas pessoas. A gente vê muitas vezes pessoas zombando da questão dos dízimos, ou questionando o desvio dos dízimos, que infelizmente isso acontece em algumas situações, em algumas igrejas. E lá em Malaquias 3:10 diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na sua casa. E depois vocês vão fazer prova de mim. Então, uma ação que tem reação. Tragam os dízimos à minha casa e vocês vão ver as consequências no seu dia a dia. Você vai ver como como Deus é fiel, como Deus é fiel ao dizimista. Outra aplicação dessa lição, desse mandamento, a questão da gente ser honesto com quem trabalha com nós, né? Com as pessoas que são relacionadas a nós. Às vezes alguém que está na nossa casa, no nosso trabalho. E lá em Efésios 6:9, o escritor deixa muito claro: Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha para cada um, o empregado, o empregador. Da mesma forma que um tem os seus direitos, o outro também. E aí, então, a gente vai ver uma coisa que está muito relacionada com o brasileiro. Infelizmente, muitas vezes essa costuma ser a marca do nosso país, uma marca muito triste, a questão da corrupção. E lá em Romanos 2:24, diz o seguinte: o nome de Deus não pode ser blasfemado. Então, quando crentes são corruptos, quando crentes estão envolvidos em trapaças, quando crentes desviam dinheiro e estão envolvidos em práticas que não são lícitas, que não convêm, é o nome de Deus que está em vão, né? Que está em jogo. Por quê? Nós somos filhos de Deus. E como os filhos, nós temos que mostrar o nosso Pai. E o nosso Pai é justo. O nosso Pai é honesto e Ele preza a justiça. Meus queridos, essa lição, ela tem muitas aplicações, a gente pode pensar em diversas situações para a gente. Primeiro, confiar na providência de Deus. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que se passa no nosso coração e aquilo que realmente precisamos. E Ele, com certeza, Ele tem uma resposta. Muitas vezes, Deus mostra através da resposta, né? Que uma resposta que ela custa chegar, mas Deus está trabalhando o nosso caráter. Naquele processo, naquela demora, Deus trabalha, né? A nossa fé. Deus trabalha o nosso relacionamento com Ele. Segunda coisa que a gente vê nessa lição, que nós temos que ser exemplos em qualquer lugar. Nós temos que ser honestos, justos. Cristão não envolve em corrupção. Cristão não se envolve em práticas ilícitas. Infelizmente, é o que a gente não vê
no nosso país, muitas vezes. Outra coisa dessa lição, o trabalho honesto, né? As nossas práticas comerciais, o nosso dia a dia, isso Deus está, o nome de Deus está ali, né? O que você faz, como você faz, você está mostrando quem é o seu Pai. E muitas vezes as pessoas questionam, essa pessoa é cristã? Mas como? Ele faz isso? Quantas vezes a gente vê isso? Quantas vezes? Como que essa pessoa é cristã? Ele está envolvido em corrupção? Ele desvia dinheiro? Olha como é que ele é no seu serviço. Olha como ele é na sua família. Olha lá na vizinhança. Olha a prática dessa pessoa. E outra coisa que a gente vê nessa lição é que nós temos que ajudar quem precisa. Assistência ao necessitado, né? Nós não temos que acumular bens aqui. Os nossos bens, eles estão onde? No céu. E nosso momento musical hoje, nós vamos ver, né? Nós vamos ter uma música, e essa música diz o seguinte: mais perto quero estar. Vamos ouvir? De oração hoje, nós vamos primeiro começar agradecendo a Deus. Vamos agradecer a Deus pelo tudo que passamos, porque estamos vivos. E estamos vivos para louvar e agradecer e engrandecer o nome de Deus. Vamos orar pelo nosso país. Nós temos passado por muitas situações e que
realmente que envolvem corrupção, envolvem situações, né? Politicamente nós estamos num ano decisivo, então vamos interceder pelo nosso país. Vamos orar pelo Brasil, pela Ucrânia e pela Rússia. Esses dois países que estão nesse confronto e que com certeza as consequências estão aí por todo canto, por todo o mundo. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas, os nossos ministérios, os membros, as pessoas que estão trabalhando e para que Deus levante novas pessoas para o seu trabalho. Vamos orar pelo pastor Valquimar. Vamos orar pelo pastor Valquimar, pela Lídia e pela Laís. Vamos interceder, meus queridos. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que estão dizimando e para que Deus abençoe aquelas pessoas que estão tendo dificuldade e não estão dizimando ainda. Vamos orar pelas nossas famílias, né? Nós estamos vivendo um mês, né? E a gente está encerrando aí, né? O mês da família. Então vamos orar. Vamos interceder sempre pelas nossas famílias. E principalmente por aquelas pessoas que ainda não têm esse relacionamento íntimo com Deus. Vamos orar pelos nossos idosos e pelos enfermos. Tantos desafios, né? Tantas pessoas carentes e tantas pessoas precisando das nossas orações. Nós temos que levar as cargas uns dos outros. E vamos orar, meus queridos, pelas pessoas que estão tristes, desanimadas e principalmente por aquelas que não voltaram ainda ao convívio, né? Para que Deus esteja tocando o coração dessas pessoas. A todos vocês, uma boa semana, que Deus os abençoe e até breve. Famílias transformadas por Cristo se unem para adorá-lo. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento e cantar Jesus, essência do louvor. É por Ele, por meio dele que nós estamos aqui, por isso nós devemos adorá-lo. Amém? Para
Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias viverei, louvarei o teu nome para todo sempre. Senhor, bendito seu Pai, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Fala-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgará a glória da tua bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Amém? Amém. Neste momento eu vou convidar a família Santiago. Meus
é bênção do Senhor. E família também, ela está na mira de Satanás. Por isso que nós devemos estar orando como família, nós devemos vigiar como família, instruir nossos filhos no caminho do Senhor, porque é isso que vai fazer a diferença. E eu lembro que quando começou a pandemia, e eu estava lendo uma reportagem dos 40 primeiros dias da pandemia, o tanto de casais que se separaram, né? E aí nós estávamos conversando, o Gilmar, nós estávamos conversando, pensando como é que as famílias em 40 dias estavam se desfazendo, né? Certamente, naqueles muitos anos, já algo tinha se perdido, né? E muitas delas não conheciam a Jesus. É por isso que a nossa família deve exalar o bom perfume de Cristo, para que outras famílias venham até Cristo e assim elas possam entender o verdadeiro significado da família. Amém? Famílias transformadas por Cristo vivem uma vida de constante consagração. Neste momento, enquanto nós cantamos o hino Usa, Senhor, os irmãos terão a oportunidade de dedicar seus dízimos e ofertas. Eu convido o meu sogro, seu irmão Gilton, para reger este hino. Famílias transformadas por Cristo exalam o perfume do Evangelho. Neste momento eu passo a palavra ao Tiago, que vai estar trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz seja por cada um. Amém? Meus queridos e queridas, essa semana eu vi a gente suplicando, né, pelos enfermos, muitas pessoas aí, a família da Regina, né, Rejane, irmão João, acometidos aí pela Covid. Nós tivemos aí a irmã Conceição, né, que foi para o hospital, acho que foi ontem, não foi? E nossa família também, eu e a Isa também não passamos muito bem essa semana. Mas não sei quantos irmãos aí também foram acometidos de alguma enfermidade. Mas pela graça de Deus nós estamos aqui, pela graça de Deus nós estamos bem e confiamos de que tudo vai permanecer bem. Amém? Bom, irmãos, estamos findando o mês da família, né? Esse mês dedicado a gente louvar a Deus por nossas famílias, né? Sermos gratos a Ele por nos fazer ser família, né? Família de Deus, família como igreja. E nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos que uma reflexão onde a palavra de Deus, na verdade, nos chama a sermos, né? A sermos uma igreja com a visão missionária, uma igreja que visa a pregação do Evangelho, visa a exaltação do nome do Senhor, com almas se rendendo aos pés do Senhor. Eu queria então nessa manhã
a partir dessa proposta, refletir com os irmãos qual é o nosso primeiro campo missionário, né? Nossa família como o primeiro campo missionário. Nós temos alguns textos aqui que iremos meditar. Eu queria então convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 16, verso de número 32. O 31 é muito conhecido, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 32. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Atos 16, verso 32. Vamos orar mais uma vez? Amém? Feche os olhos, curva sua cabeça, em reverência ao nosso Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa manhã, reunidos como tua igreja, reunidos, ó Deus, para adorar o teu santo nome. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado novo ânimo, o Senhor tem dado, Deus, saúde a cada um de nós, para que estejamos juntos aqui para louvarmos a Ti, para bendizermos ao Senhor. E nesse momento, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de abrir e ler a Tua palavra, de meditar nela, e que Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações de uma forma singular nessa manhã. É o que te pedimos, desde já agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Queridos, esse texto ele está inserido num contexto, acredito que conhecido por todos, né? Quando o apóstolo Paulo estava junto com Silas ali na prisão, e ambos foram para a prisão após serem acusados ali de estarem promovendo um atordoamento, né, na cidade. Estavam ali repreendendo espíritos imundos, enfim. Diante desse cenário, uma vez preso pelo Evangelho, né, por Cristo, o apóstolo Paulo estava junto com Silas orando e louvando ao Senhor nessa prisão. O texto nos fala que por volta da meia-noite, enquanto eles louvavam ao Senhor, houve um terremoto naquela prisão, né, onde as paredes, as correntes que prendiam ali os presos se romperam, de forma que todos os que estavam ali estavam numa condição agora de livres, né, capazes de fugir. Imediatamente, quando esse cenário acontece, o carcereiro de plantão responsável por aqueles que estavam presos já fica atordoado em função do que acontece, e ele então tira a sua espada, pronto para se matar. Isso porque na lei romana, o carcereiro responsável que permitisse de alguma forma um preso fugir, pagava com sua própria vida, né? Era penalizado dessa forma. A lei romana era muito dura. O carcereiro, já sabendo que essas coisas lhe era imputada, ele mesmo já foi fazer esse tipo de serviço. Quando o apóstolo Paulo, então, junto com Silas, disse para ele: olha, não faça isso, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. O carcereiro ficou meio pasmo, pede luz para que pudesse de fato enxergar o que estava acontecendo, e quando ele começa a iluminar e vê que de fato ninguém havia fugido, ele se rende aos pés de Paulo e Silas. Ele entende que aquele fenômeno, né, que aquele ato é algo sobrenatural, porque venhamos e convenhamos, onde é que uma cadeia onde todos os presos estão dispostos a fugir, ninguém foge, né?
É uma intervenção divina, só pode. Então aquele carcereiro se rende aos pés de Paulo e Silas e se dirige a eles dizendo: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu sempre gosto aqui de reforçar que o termo, a expressão grega que o carcereiro usa para se referir a Paulo e Silas era uma expressão que era referida somente ao imperador, né? A palavra grega Kyrios, que significa ser supremo. O único ser supremo era o imperador. Era uma palavra, um verbo direcionado apenas para o imperador. E aí Paulo e Silas começam a reconhecer, aliás, o carcereiro reconhece Paulo e Silas como alguém supremo, como alguém que tinha esse poder divino, digamos assim, essa capacidade de intervenção divina. Ele, Paulo e Silas, redireciona essa fé do carcereiro para a pessoa a quem é de direito. É como se, em outras palavras, ele dissesse: olha, eu não sou o Senhor. Quem é o Senhor, a quem inclusive servimos, é Cristo. Por isso que no verso 31 do capítulo 16, Paulo e Silas respondem: olha, creia no Senhor Jesus. Então quem é o Kyrios é Jesus. Quem é o Ser Supremo é Jesus. Quem transforma a nossa vida, quem nos dá a libertação, quem transforma a nossa família é Cristo, é Jesus. E aí ele vai falar: e serão salvos você e os da sua casa. É bem verdade, irmãos, que em cima desse verso de número 31, atualmente há muita teologia equivocada. Por que há muita teologia equivocada? Eu não sei aqui se algum dos irmãos já ouviram a expressão ou a ideia de que o fato de eu crer em Jesus, garante a salvação para minha casa, com base nesse versículo do verso 31 do capítulo 16. Creia no Senhor Jesus e será salvo em tua casa. A gente sabe que não é assim que funciona. A verdade por trás desse versículo é que era muito comum, principalmente para alguém que chefiava a sua casa, né, que alguém que fosse o cabeça da sua casa, ter uma influência sobre tal, de certa forma que pudesse convencer, influenciar e testemunhar a tal ponto da casa inteira confiar naquele testemunho. E que foi o que de fato aconteceu. Aqui nós não pegamos uma teologia que a salvação é por extensão, ou as consequências de um pecado também é por extensão. Não. A salvação é individual. Se eu, como chefe de uma família, creio em Cristo Jesus, não quer dizer que a minha família inteira está salva, mas quer dizer sim que eu tenho a incumbência, eu tenho a responsabilidade, eu tenho o dever de estar assim anunciando, de ser testemunho do que Cristo fez na minha vida, dentro da minha família, de evidenciar o quanto Jesus transforma para a minha família. E foi exatamente isso que aconteceu e foi registrado a nós no verso 32. E pregaram a palavra de Deus a ele no caso ao carcereiro, e a todos da sua casa. A gente entende nesse versículo que após esse episódio do terremoto, obviamente após o carcereiro verificar, constatar que ninguém havia fugido, ele então de alguma forma se direciona para a sua casa para poder compartilhar com a sua família o que Deus havia feito ali naquela noite, naquela experiência fantástica que ele teve com o Senhor. E é diante desse momento em que ele dá então esse testemunho, Paulo e Silas contribuem com a sistematização da mensagem do Evangelho, para que todos pudessem crer de uma forma compreensível e alcançasse ali o propósito de Deus com essa mensagem. E o verso 33 nos diz que naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles, no caso de Paulo e Silas, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. O primeiro
campo missionário de cada um de nós é a nossa família. Só que nem sempre, às vezes, a gente valoriza isso. Permitam-me aqui um exemplo pessoal e que isso fala comigo até hoje. Eu me lembro que em 2010, minha mãe morreu em dezembro de 2010 e eu já estava com passagens compradas para um projeto missionário lá no sul do Brasil, na cidade de Pelotas, né? O projeto Jesus Transforma. Eu havia vivido aquela experiência fantástica de ir para o campo em 2009, fui para o campo para a África do Sul em 2010, e aí quando chega no final de 2010 para início de 2011, eu estava me preparando para ir para o sul do Brasil, cidade de Pelotas. E eu me recordo que após então a morte da minha mãe, aquele clima fúnebre, né, que ficou em minha casa, eu me lembro que é como se eu quisesse me esquivar de toda aquela condição, aquela situação que eu estava vivendo. E eu cheguei para o pastor Roldão, no gabinete pastoral, conversando com ele sobre essa situação, e falei com ele. Ele falou assim: o irmão desistiu de ir para o projeto missionário, né? Eu falei: não, pastor, eu estou decidido e vou. Ele falou assim: não, irmão, o irmão não vai. Eu falei: como não, pastor? Já está tudo comprado, já está tudo pago, já está tudo organizado, já está tudo direcionado. Ele: não, antes de você querer ganhar as pessoas lá no sul do Brasil, você tem que se preocupar com os da sua casa. O momento é delicado, a sua família está enlutada, você está enlutado, a sua família precisa ver em você o testemunho de Cristo, ver o quanto o Espírito Santo consola. Você precisa dar para a sua família esse consolo que você tem e não ser egoísta o suficiente de tê-lo somente para si. E você precisa entender que antes de ganhar os lá do sul do Brasil, você tem que ganhar os da sua casa. Irmãos, ouvir essa palavra não foi fácil, porque de fato eu estava me esquivando, era uma fuga, mas eu também eu queria aliviar a mente, né, de poder continuar naquele ambiente pesado, aquele clima pesado. Então eu fiquei em casa. Eu falo que nos primeiros dias, quando eu estava lá recebendo as notícias de como estava andando lá o projeto, fiquei meio chateado, mas depois eu entendi que era importante que eu estivesse em casa. E de que forma que eu entendi isso? Quando eu fui vendo, por exemplo, meu pai e meu irmão chegando em casa sem aquele brilho nos olhos, sem nenhum entusiasmo, e de repente eu podendo simplesmente abraçá-los, simplesmente poder dizer assim: olha, eu estou aqui, embora a nossa mãe, né, falando com o meu irmão, embora a nossa mãe não esteja mais com a gente, ela vai continuar no nosso coração, e ali dando aquele alento, meu pai podendo consolá-lo nos momentos em que ele já não conseguiria mais segurar o choro. E foi um momento muito precioso, E aí eu falo que quase que como uma recompensa disso, eu me lembro que o meu pai e o meu irmão saíram no finalzinho. O projeto missionário aconteceu em janeiro, no finalzinho do mês de janeiro, meu pai e meu irmão saíram para um sítio, né? Para um rancho que a gente tem no norte de Minas, e os dois saíram para lá para poder pescar. E eu acabei não indo com eles, e eu fui para um projeto missionário aqui mais perto, dedicar um final de semana ali e poder servir a Deus também naquele lugar. Foi um momento de muita reflexão e um momento de muita consciência de que a minha família era o primeiro campo missionário que eu deveria me dedicar. A Bíblia está repleta de exemplos como esse. A gente entende que, na verdade, a dinâmica
da pregação do Evangelho, ela começa de dentro do seio familiar e vai perpetuando aí para os extremos. Se a gente quiser entender isso melhor, volte algumas páginas aí, ainda no livro de Atos, veja qual foi a ordem que Jesus dá aos seus discípulos, lá no capítulo 1, quando eles recebem a incumbência, né, de serem testemunhas. Atos capítulo 1, verso de número 8. O texto diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui tem uma verdade implícita sobre a nossa família ser o nosso primeiro campo missionário. Quando Jesus ele fala aos seus discípulos: vocês vão ser minha testemunha, vocês vão anunciar a minha mensagem, qual é o primeiro lugar que ele direciona os seus discípulos a pregar? Direciona a irem a Jerusalém, na verdade, a permanecer em casa, né? Já estão em casa. Preguem em casa, preguem dentro do lar de vocês, né? Ganhem os seus primeiros, e assim, depois disso, aí vocês vão, né, para Samaria, Judéia e até os confins da terra. Mas primeiro, pregue dentro da sua casa. Irmãos, quando a gente fala de pregar, foi uma outra coisa que eu custei entender. Os irmãos sabem muito disso. Eu fui o primeiro membro da minha família a se converter. E bem logo depois que eu me batizei, eu lembro que eu queria que os membros da minha família aceitassem o Evangelho goela abaixo. Eu queria empurrar, eu queria convencer eles quase que na força. E a gente, às vezes com muita vontade e sem sabedoria, acaba agindo de forma equivocada. Hoje, a compreensão que eu tenho é que a forma como devemos pregar o Evangelho dentro da nossa família é dando testemunho contínuo do que Cristo fez na nossa vida. Eu não estou falando aqui de moralidade, eu não estou aqui falando de sermos os santarrões, não é isso não. Eu estou falando exatamente de vivermos continuamente os ensinamentos de Cristo. Volto a falar, qualquer um de nós aqui estamos sujeitos a erros. E errar dentro de casa, às vezes, talvez seja até mais difícil. Por que seja mais difícil? Porque lá dentro de casa, naquela convivência constante, é muito fácil alguém chegar e falar assim: ué, mas você não é crente? Ah, mas você não é evangélico? Ah, mas você não é da igreja? Lá dentro de casa, as pessoas estão te vendo ali constantemente, né? Quase que 24 horas por dia. Talvez você que convive, né, vive com a sua família e é toda crente, talvez não sinta isso como difícil, mas aqueles que ainda não são crentes, os familiares que ainda não conhecem a Cristo, pode ter certeza que em algum momento olhava para você e ficava querendo, ao invés de olhar o seu comportamento que apontasse para Cristo, estava querendo encontrar uma falha pequenininha, só para poder apontar no dedo. A verdade é que o fato de sermos discípulos de Jesus não nos faz ser pessoas que deixam de errar. São pessoas que sabem que sabem lidar ou sabem o que fazer depois de errar. Sabem chegar diante de Deus, chegar diante do próximo, se arrepender, pedir perdão, refletir, buscar mudança e, principalmente, depender do Senhor para que essa mudança aconteça. Não fazemos as coisas na força do nosso próprio braço. E é isso que a palavra de Deus nos ensina,
Essa é a forma, talvez, mais contundente para sermos testemunha daquilo que Cristo fez na nossa vida dentro da nossa casa. E aí, permitam-me aqui compartilhar um outro texto que fala exatamente sobre isso. Quantos aqui se lembram do endemoniado da cidade de Gadara, o gadareno? Essa pessoa que era excluído pela sociedade, inclusive pelos seus próprios familiares, vivia numa condição de isolamento total. Era a escória, literalmente, da sociedade, a ponto de o seu lugar de convivência ser um lugar onde ninguém ia, que era o cemitério. Convivia com seres impuros, no caso os porcos. E ali nós temos no capítulo 5 do Evangelho de Marcos um relato sobre o que Cristo fez na vida desse homem, a transformação que ele promoveu na vida desse homem. Abram as suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 14 em diante, onde vai nos narrar a história desse homem, a história de transformação vivida por esse homem. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso de número 14. Amém? Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Conseguem perceber aqui o propósito de Jesus? Conseguem perceber aqui que esse homem que havia tido a sua vida transformada, ele queria dar esse testemunho, ele queria ser enviado para o campo para dar esse testemunho de transformação, e Jesus olha para ele e fala assim: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é ir para a sua casa. As primeiras pessoas que precisam ver o que eu fiz na sua vida, o quanto a misericórdia de Deus te alcançou, os primeiros são os da sua casa. A nossa casa precisa ser uma testemunha do que Cristo fez na nossa vida. A nossa casa precisa ver o quanto a gente está sendo transformado dia após dia. A Bíblia fala que todos nós, sem exceção, não existe nenhum crente perfeito. A Bíblia fala que todos nós estamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória, até alcançarmos a estatura de homens perfeitos, homens aqui no sentido de humanidade, até alcançarmos a estatura de homens perfeitos. E isso é motivo de darmos testemunho. Minha família é crente, mas a gente precisa de referência dentro de casa. Os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, os seus irmãos, os seus pais precisam de referência. Precisam de ver a continuidade do trabalho do Espírito Santo na sua vida, esse trabalho de convencimento, esse trabalho de ensinamento, de crescimento, de maturação, de transformação. A gente precisa dessas referências. E é isso que Cristo faz na nossa vida. Por isso, não se esqueçam, o Evangelho foi feito para ser anunciado ao mundo todo, mas o primeiro campo missionário a ser dedicado, a ser empenhado,
é a nossa família. É na nossa família que a gente vai ver, ou que a gente vai testemunhar, o quanto Deus tem misericórdia da gente, o quanto Cristo agiu com graça com a gente. Esses textos nos direcionam a essa verdade, essa afirmação, né, fiel, de que precisamos nos empenharmos no testemunho da nossa família, né? Pois do que adianta a gente ganhar o mundo se a gente esquece os da nossa casa? Que Deus nos dê graça para que a gente possa empenharmos no testemunho da nossa família, que a gente possa continuar sendo usado por Ele dentro de casa, mas também para fora dela. Que Deus nos abençoe assim então. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por esse dia, por esse momento, Pai, em que a Tua palavra nos ensina, nos esclarece, nos faz lembrar, Pai, que o nosso primeiro campo missionário é a nossa família. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter essa convicção e principalmente termos esse cuidado de sermos testemunha, de sermos exemplo, de sermos, ó Deus, referência para os nossos familiares, a fim de que todos possam conhecer e crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, todos possam ser edificados mutuamente, ó Pai, a começar dentro da nossa própria casa. Que o Senhor nos dê essa oportunidade diariamente de dar esse testemunho, a fim de que sejamos alvo constante da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua transformação. Encerramos, ó Pai, esse momento, esse mês da família, dando graças ao Senhor e colocando diante do Senhor a nossa família, colocando diante do Senhor cada membro da nossa família, para que continue sendo cuidado por Ti, continue, Deus, sendo tratado pelo Senhor, continue, Deus, sendo abençoado pelo Senhor. Que o Senhor nos direcione, dá-nos, Deus, a Tua direção a cada dia, para que possamos, ó Pai, honrar e glorificar o Teu nome, assim também como em família. Em nome de Jesus oramos e também agradecemos. Amém. Então nós vamos estar cantando um hino vaso de bênção na regência do irmão Gildo. Os irmãos fiquem em espírito de oração. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para nós levar aos perdidos boas novas que vem lá do céu. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer, aos culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu vão entrar. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Existe
para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção, que eu espero uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divino. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, do Espírito para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de paz e muita saúde. Eu quero convidar o irmão Gediel que esteja orando para encerrar o culto deste domingo. Ó Deus bendito, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer a Deus por este momento que estamos aqui, neste lugar reservado para cultuarmos a Ti, Deus. E agora, Deus, que acabamos de ouvir nesta nós pedimos que o Senhor coloque em nossos corações o desejo também de falarmos de Cristo aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, que possamos, ó Deus, ser realmente vasos de bênçãos nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos em favor de cada pessoa que esteve aqui conosco, que está aqui conosco neste momento, louvando e bendizendo o teu nome. Pedimos que o Senhor esteja nos guardando durante o restante deste dia, dando-nos, ó Deus, a tua direção para as nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em oração silenciosa, após que pôs luz, nós estamos despedidos.